Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 13 ao 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 13 ao 18. Enquanto você procura na sua Bíblia, vamos falar com Deus. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu falaste ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, daqueles que estão aqui presencialmente, da Tua casa, e daqueles que estão em suas casas. Que Teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de ler, eu quero dizer a toda a criançada que está assistindo o culto nessa manhã que tem uma surpresa para você, tá? Então, quando no final da live, todas as crianças da igreja, fiquem aí que a SAF tem uma surpresa para vocês, criançada da igreja. Então, papai e mamãe, deixa aí seu filhinho avisado que vai ter uma surpresa muito bonita para o seu filho, tá? Então, fique avisado aí. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriamos de coisas já realizadas em campos alheios. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Certa ocasião, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, eu trabalhava num banco, e aí eu fui almoçar numa pensão, e ao chegar naquela pensão, fui servido de uma comida muito gostosa, uma comida maravilhosa, aquela comida de mãe, que todo mundo gosta. E aí, ao passar no caixa, me dirigi ao gerente daquele estabelecimento e disse: olha, parabéns, a sua pensão, a comida é muito gostosa, seu estabelecimento é muito bom, você tem uma equipe maravilhosa, você está de parabéns com a sua equipe e com a sua cozinheira. Aí ele virou para mim e falou assim: mas eu não sou responsável por isso. Eu não sou o dono do restaurante. Eu falei: mas como é? O senhor não é o dono do restaurante? Ele: não. A dona do restaurante é a cozinheira. Ela é que faz a comida. Ela é que faz todo o cardápio. E aí eu pude ver que nem sempre você precisa aparecer para fazer alguma coisa. Nem sempre você precisa estar no holofote para fazer as coisas. E eu quero te convidar para meditar no seguinte tema nessa manhã: faça apenas o que Deus lhe chamou para fazer. Faça apenas o que Deus lhe chamou para fazer. Tem muita gente que acha que é bonito estar aqui à frente como pastor da igreja
e pregando, aparecendo no púlpito, na live, mas existe um ônus para isso, existe um preparo para isso, existe algo que você precisa passar, ser aprovado, ser talhado para você chegar até aqui. Mas também existe aquele irmão que na sua casa intercede pelo pastor, para manter o pastor de pé, para manter o pastor com discernimento, sabedoria, intercedendo pela vida do pastor. Existe aquele irmão que dá oferta e ninguém sabe que ele dá oferta para sustentar o reino de Deus. O irmão dizimista que dizima na casa de Deus e não faz escândalo, e não aparece e diz que eu sou o dizimista, igual os fariseus faziam na época de Jesus. Existe o irmão que, se você contar com ele, irmão, posso contar com você para uma ajuda e fazer alguma coisa, e esse irmão às vezes fica nos bastidores fazendo as coisas sem querer aparecer. Faça apenas aquilo que o Senhor chamou para você fazer. No reino de Deus existem muitas coisas que podemos fazer. Agora nós precisamos nos apresentar para elas. Eu já falei aqui, eu tive um gerente desse banco que dizia: se apresente para o trabalho, não deixe o trabalho se apresentar para você. Nós estamos terminando o ano de 2020, foi um ano diferente, um ano difícil. Estamos começando o ano de 2021. Se prepare, se apresente para o trabalho. Procure o pastor e diga: pastor, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ser professor da escola dominical com as crianças, com os adolescentes. Gostaria de contribuir de alguma forma no trabalho da igreja. Se apresente. Nós precisamos de material humano para trabalhar. Nós precisamos de gente para trabalhar. Faça apenas aquilo que Deus te mandou fazer. Às vezes as pessoas querem se tornar membro da igreja, mas com qual objetivo? De chegar e sentar no banco e assistir o culto, vir domingo da igreja de manhã ou à noite, ir para casa, já cumpri o meu sacrifício ao Senhor, já fiz aquilo que meu voto, já paguei meu voto, já fui lá, cultuei, e acabou, e não faz mais absolutamente nada. É necessário, irmãos, nós revermos os nossos conceitos. Ninguém é bom em tudo, e ninguém é chamado para fazer tudo. Deus deu a cada um de nós papéis claramente bem definidos na nossa vida. Ninguém é bom em tudo, irmãos. Os irmãos sabem, se eu chegar aqui e for cantar na equipe de louvor, eu vou desentoar a equipe todinha, porque eu sou desafinado. Apesar de ser oriundo de uma família de cantores, meu pai era regente de coral, minha mãe organista de igreja, meu irmão, alguns irmãos aqui já viram meu irmão cantar a bênção araônica na live com a família dele, mas se botar ali no meio eu me perco. Não é minha praia. Eu mandei um vídeo cantando para o Tiago uma vez, que eu falei: Tiago, tira esse vídeo aí, bota isso não, porque o filho da minha esposa fala assim: se botar para ele assistir, ele vai me reprovar na hora, porque ele é produtor musical. Então a gente tem que fazer aquilo que somos bons, nos esmerarmos naquilo que somos bons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27 a 31 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? E interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons,
eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Não queira fazer tudo na igreja. Não queira achar que você é insubstituível, que sem você a igreja não funciona. Não, irmãos. Nós somos servos do Senhor. E nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou. O que você faz, com certeza outra pessoa pode fazer. Ninguém é insubstituível na casa de Deus. Nem o pastor. E precisamos entender isso, trazer isso para a nossa realidade e procurar buscar os melhores dons, aquilo que eu realmente entendo que eu tenho facilidade de fazer. Tem gente que tem o dom de ajudar o outro. Tem gente que tem o dom de orar. A Selma, por exemplo, ela tem o dom de interceder. Ela é intercessora. Alguma coisa acontece, ela vai para o quarto, ora, intercede e está sempre intercedendo. Eu sou mais o da palavra, o das escrituras, aquele que prega, o profeta, aquele que traz a palavra. E aí nós precisamos buscar o melhor, aquilo que nós nos adaptamos melhor, aquilo que nós fazemos de melhor. Paulo entendia que o seu trabalho não era fazer tudo ou tentar agradar a todos, mas focar no que Deus o havia chamado e equipado para fazer. Algo que eu quero dizer para você nessa manhã, você que está aqui na igreja, você que está em casa, não queira agradar todo mundo. Não queira agradar todo mundo, você não vai conseguir agradar. Sempre vai ter alguém que vai olhar em você de cara feia. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Sempre vai ter alguém que vai boicotar você. Sempre vai ter alguém que não vai gostar das suas ações. O importa é a sua consciência com Deus. Faça o seu trabalho para o Senhor. Você não está aqui para fazer o trabalho para o pastor, para o conselho ou para o diaconato. Você está aqui para fazer a obra do Senhor. Nós estamos na casa de Deus, estamos no reino de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. E eu não estou aqui para agradar A ou B. Se eu tiver que chamar a atenção de alguém, eu vou chamar a atenção com amor, com carinho, exortando, como eu já brinquei algumas vezes, torcendo a patinha, botando no ombro e trazendo. Eu sou pastor e a sua vida, eu vou responder por ela. O nosso objetivo é permanecer dentro dos limites da obra que Deus nos confiou. Um exemplo de Davi. Davi não permitiu que Golias afrontasse o exército de Deus vivo. Quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E quando ele saiu dos limites que Deus o havia colocado, pagou por isso. Davi, menino, quando viu Golias desafiar o exército de Israel, todo mundo ficou com medo. Davi foi lá e, quem é este incircunciso? E Davi defendeu, matou Golias e tal, e aí foi aclamado e tal. O dia que Davi pecou, pagou um alto preço. Pagou um altíssimo preço. Aquele que está em pé, irmãos, vigie para que não caia. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas, homens de Deus, que caíram. Nós precisamos estar vigilantes e atentos para o que Deus quer falar à sua igreja. Somente quando você fizer isso, é que você conseguirá ser bem-sucedido segundo aquilo que Deus define como sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é glamour? Tinha um diácono na minha época de juventude que ele dizia que
Tinha gente que gostava de cantar no boca de ferro, que é o microfone. O que é sucesso para você? É você cantar no louvor? É você cantar no coral? É você pregar? É você ser presbítero? É você ser pastor? Sucesso, irmãos, tem que estar em Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é que governa a igreja. É Ele quem dirige a igreja. Nós somos apenas servos, instrumentos do Senhor, nas mãos dEle, para fazer o que Ele quer que façamos. Satanás tentará roubar de você a alegria de servir, levando-o a comparar com os outros, ou fazendo com que você se conforme com as expectativas dos outros. Tem gente que se compara aos outros, ou então vem para a igreja e fala: fulano não falou comigo ontem, passou por mim e não falou. Ontem, por exemplo, né? Eu confesso que eu sou muito distraído na rua, porque eu ando a 220. Eu estou na rua, eu estou andando a 220. E ontem o Daniel passou por mim na rua e falou assim: oi, pastor. Falou, né, Daniel? Você falou comigo? Oi. Chegou a falar? Mas eu não ouvi. Quando eu ouvi um oi bem longe, assim que eu virei, o Daniel botou o fone no ouvido e falei: Daniel! Aí já era, já tinha ido embora já, ele não ouviu chamar. Aí ele botou o fone no ouvido, aí... Mas eu ouvi aquele oi, e aquele menino de camisa preta e tal, eu falei... Aí quando eu fui ver, quando eu virei, gritei no meio da rua: Daniel! Mas ele ouviu. Aí ele entrou no mercado, falei: depois eu falo com ele. Mas às vezes as pessoas passam pela gente e a gente não vê as pessoas falarem com a gente e fulano não falou comigo. Olha, tá vendo? Eu vou na igreja e ninguém vai me cumprimentar. Irmão, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Nós somos servos do Senhor. Nós precisamos estar abertos. Nós precisamos estar abertos ao que Deus tem para nós. Nós somos um corpo de Cristo. A gente canta aqui na igreja: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados. Mas na hora de praticar, a gente não pratica. A gente não vive. O momento que a gente é mais mentiroso é quando a gente louva. Porque a gente louva uma coisa que a gente não faz. Na hora de praticar o amor, de usar de misericórdia, a gente usa de crueldade, de apontamento. Não caia nessa armadilha, irmãos. Não caia nessa armadilha. Você sempre encontrará alguém que parece estar fazendo o trabalho melhor do que o seu e ficará desanimado, ou encontrará alguém que parece não ter tanto êxito quanto você e se tornará arrogante. Ninguém faz melhor do que eu. Eu sou o tal. Ou então, se alguém aparecer fazendo melhor do que você, você já fica achando que a pessoa é arrogante. Irmãos, há espaço para todo mundo. Não é, presbítero Tiago? Tem lugar para todo mundo, é só querer aparecer para trabalhar. A Nanda é uma. A Nanda ali chegou para o Tiago e falou: eu quero trabalhar no som, e está ali desempenhando um trabalho maravilhoso. Eu cito, irmãos, exemplos bons. E ela está ali fazendo um trabalho, ela assumiu. Hoje o Tiago pode sentar do lado da Sueli e assistir o culto. Né, Sueli? Porque as pessoas estão se apresentando para o trabalho. É isso que nós precisamos, irmãos. Pessoas que se apresentem para o trabalho e façam com excelência. Façam de modo excelente. E é importante isso. Precisamos de gente para trabalhar na obra de Deus. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos estamos em condições de igualdade. Não existe
o advogado, né, que é o Felipe, não existe o pastor, que é o Anderson, não existe o Tiago, que é engenheiro mecânico, não existe... Não, todos nós aqui estamos em condições de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. E não se sinta menosprezado por isso. Você é servo, irmão em Cristo. E você tem valor. Todos nós temos valor. De uma forma ou de outra, você sempre perde. Lembro de um pastor chamado, não sei se os irmãos conheceram, o reverendo Antônio Elias. Antônio Elias, ele foi pregar uma vez em Maria da Graça, a igreja que eu fui membro, na minha adolescência. E os irmãos reparam que a minha liturgia é uma liturgia rápida, porque não é no muito falar, não é no muito fazer. A gente tem que entender que o culto, ele é prestado ao Senhor de forma de coração limpo. E as igrejas tinham o costume de fazer um culto de 2 horas e meia, né? E o culto em Maria da Graça começou às 6h30. Quando passaram a palavra para ele, 9 horas da noite, ele leu o texto e encerrou ele só leu o texto. Leu o texto e encerrou, meus irmãos. 9 horas não é hora de mensagem para a igreja. Então, leu o texto, orou, impetrou a bênção, acabou o culto. A gente tem que saber, irmãos, fazer as coisas da melhor forma possível. Nós temos que saber o nosso lugar, eu tenho que saber chegar e sair. Quando eu convidar alguém para pregar na igreja de fora, eu tenho que me preocupar no retorno dessa pessoa para casa, se ela vai tarde, num lanche para ela, numa recepção, dar uma oferta para ela ir voltar, porque o pastor presbiteriano não cobra para pregar não, irmãos, em lugar nenhum. Mas nós sempre, como somos gratos, nós ofertamos a esse pastor quando vem, damos uma oferta de gratidão por ele ter saído do local dele, vinha deslocado. Isso é importante a igreja reconhecer isso. Isso não é obrigatório, mas é algo que abençoa a vida do servo de Deus. Então é importante que entendamos isso. A igreja precisa entender e se colocar no lugar da pessoa. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Sempre haverá pessoas que não entendem o papel que Deus lhe deu e não concordam com você. Tudo bem, apenas não permita que isso atrapalhe o seu ritmo. Tem pessoas que não concordam com você, problema. Continua fazendo o seu trabalho. Eu não estou aqui para agradar, como eu falei. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Um trabalho do que você não venha a se envergonhar, como está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Procura apresentar-se a Deus como obreiro do que não tem de se envergonhar. Que as pessoas possam passar e olhar assim, ali vai um servo de Deus. Ali, aquele cara ali é ponta firme, como se diz aqui em São Paulo. Lá no Rio é pedra 90. Aquele cara ali, você pode contar com ele para você precisar, que ele é gente boa. Se a sua vida é infrutífera, não importa quem te elogie. Se ela for frutífera, não importa quem o critique. Irmãos, importa que você faça para Deus. Se você está dando fruto, deixa as pessoas criticarem. A fruta podre, ela cai sozinha. Não se preocupe. A fruta podre, ela cai sozinha. Não se preocupe com as críticas. Se você está fazendo o seu trabalho bem feito, se você está fazendo para o Senhor, de coração limpo, de consciência limpa, a fruta podre, ela cai sozinha. Portanto,
faça apenas o que Deus chamou você para fazer. Voltando lá no início da cozinheira, aquela mulher era dona daquela pensão, mas ela não fazia a mínima questão de se apresentar para o público. Todos entravam e comiam da comida dela, gostavam e elogiavam. Aparentemente, quem recebia o elogio era o gerente, que todos achavam que era o dono. Mas a dona estava lá atrás, fazendo o melhor dela. E aquele gerente fazendo o melhor dele, recebendo as pessoas bem. Tudo que vier às suas mãos, procure fazer o melhor. Busque fazer a vontade de Deus, pois saiba que fazendo para Deus, Ele te recompensará. Busque fazer o melhor. Faça o melhor. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, diz assim: tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Ai, pastor, eu não tenho capacidade para isso. Deus vai te capacitar, saiba disso. O Senhor vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria para você fazer o melhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã.